Olá, tudo bem? Meu nome é Mariana Sgarioni, eu sou jornalista e esse aqui é o Pod COP30, uma produção da FAAP em parceria com a Ideia Sustentável, que vai discutir a importância dos temas que serão tratados na COP30, a COP que vai acontecer pela primeira vez no Brasil, neste ano em novembro, em Belém. Bom, serão 20 episódios aqui, com os mais renomados especialistas em sustentabilidade do Brasil, que vão comentar e discutir tudo que a COP tratará. Bom, antes de qualquer coisa, eu gostaria de pedir para você já deixar aqui a sua curtida e se inscrever no nosso canal, assim você recebe todas as notificações dos próximos episódios. Aqui ao meu lado está o Ricardo Voltolini. Olá, Ricardo. Olá, tudo bem? Tudo bem. O Ricardo também é jornalista, fundador da Ideia Sustentável, professor da FAAP, um dos pioneiros de sustentabilidade do Brasil. E o nosso entrevistado, que está bem aqui na minha frente, de hoje é o Júlio Natalense. Como vai, Júlio? Tudo Olá, bem? Mariana, tudo bem, Ricardo? Tudo bom? O Júlio é gerente de sustentabilidade para a América Latina na SGS, empresa líder mundial em testes, inspeções e certificação. Possui mais de 35 anos de experiência em pesquisa e desenvolvimento, sustentabilidade e mudanças climáticas. Bom, a gente vai conversar. O tema do nosso bloco de hoje, vamos falar com o Júlio sobre os impactos do movimento anti-ESG americano para o financiamento climático. A gente está assistindo aí, todo mundo que assiste o noticiário está vendo uma onda aí nos Estados Unidos anti-ESG e que impacto ele pode ter isso. Então, assim, primeiro acho que a gente podia falar, né, Júlio, de onde vem esse movimento anti-ESG nos Estados Unidos? É um movimento político, é um movimento econômico? O que você acha? Vamos lá, Mariana e Ricardo, né? Obrigado pelo convite de estar aqui. Você por estar aqui. Eu acho que esse tema ele vem um pouco do negacionismo, né? Eu acho que, antes de tudo, é uma questão de se contestar todas as evidências que a gente tem de que está acontecendo mudança climática, dos cientistas já terem demonstrado, né, nos painéis intergovernamentais, que a gente tem dados suficientes que mostram que a gente está num caminho que precisa ser revertido, né? Eu acho que um pouco desse movimento ele tem a conotação de clima e tem a conotação social. Então, o que a gente vê, pelo menos, né, não dá para entender muito de onde surgiu o movimento anti-ESG, mas o que a gente vê, pelo menos, sendo divulgado é um pouco de contestação com relação à diversidade e inclusão, o que eu acho uma pena que se conteste, né, tudo que a gente conseguiu avançar com isso. Mas a gente ouve e as pessoas têm argumentos, então a gente precisa ouvir, né? Que talvez os movimentos tenham ido um pouco além do que deveriam, acabando privilegiando outros segmentos, ao invés de simplesmente dar oportunidade para grupos minoritários. Então, de novo, essa não é uma opinião, isso é o que a gente ouve, né? Claro. Que pode ter sido a origem desse movimento. E por outro lado, sim, o negacionismo quanto às evidências da mudança do clima, né? Então, se contesta se a gente realmente deveria estar sendo mais rigoroso, colocar mais metodologias, mais controles numa estratégia de eficiência energética, de transição energética e de combate efetivamente ao aumento da temperatura em 1,5 graus até o final do século, né? Eu acho que surge um pouco daí para a gente tentar entender de onde veio esse movimento, né? Tem um pouco do interesse também dos países e estados produtores de petróleo resistindo à ideia da transição energética, né? Também isso tem um certo peso, né? A gente percebe que nos Estados Unidos esse é um peso relevante. Exato, é aquele cabo de guerra, né? Enquanto nas COPs a gente discute redução do uso de carvão, que foi assinado há 2 COPs atrás, né? Enquanto se tenta colocar na pauta a saída dos combustíveis fósseis ou maneiras de se fazer a transição energética. Do outro lado do cabo de guerra, a gente vê também os outros interesses, né, de aumento da produção, as frases famosas do Trump agora liberando produção, e essa semana assinando algumas ordens lá com relação à volta da exploração do carvão, né? Então, realmente, é um antagonismo e é uma guerra de forças. Eu acho que entra aí muita diplomacia, entra muito da negociação para se conseguir chegar a um ponto em comum. Esse antagonismo, eu imagino que ele vai estar presente nos debates da COP30 em Belém. Seguramente ele vai aparecer ali, até porque os Estados Unidos não estarão nessa discussão. Sim. Segundo o maior emissor do mundo, então, não estando,
a gente vai ter também uma conversa bastante intensa sobre como financiaremos esta transição, né? Este é um dos temas esperados aqui, já foi discutido na COP anterior e esperamos também que ele volte a ser discutido, né? Exato. Tem uma frase da secretária Ana Toni, né, que é a CEO da COP, e me marcou muito, né, o número, porque ela fala, tudo bem, reconhecemos a importância dos Estados Unidos, são 15% das emissões globais, mas os Estados Unidos é um dos 198 países, né? Então, a gente ainda tem 197 que estão dispostos a seguir nessa jornada, né? Então, não desmerecendo o tamanho e a importância que eles têm, mas a gente segue na jornada, né? E a busca por esses mecanismos de financiamento vai exigir muita criatividade, né? Porque, sim, tem um movimento anti-ESG que acabou influenciando o setor bancário também, né? Então, o mercado a gente viu financeiro, né? muitas entidades saindo de coalizões importantes que houve um avanço, né? E o Federal Reserve saiu, os 6 principais bancos americanos saíram. Eu tenho para mim que essa saída, na verdade, é um pouco assim, vamos deixar de admitir que a gente está fazendo isso, mas vamos continuar fazendo, né? Dá essa impressão, né? Tem outras maneiras de você continuar financiando projetos que realmente sejam viáveis, né? E aí eu acho que entra um pouco, Ricardo, da sua pergunta quanto à COP, da importância da gente ter mais rigor na avaliação desses projetos que estão sendo propostos, né? Entra uma palavra que a gente empresta lá do mercado de carbono, que é a adicionalidade. Então, realmente, até que ponto está sendo proposto um projeto só para existir um projeto, aqueles famosos projetos piloto, né, que não se pagam, mas precisam ser demonstrados, para projetos que realmente fazem diferença, que realmente tem um fundo ali que vai permitir um combustível novo sendo desenvolvido, mas que ele seja financeiramente viável, que ele possa ser utilizado por uma companhia aérea, por uma companhia de transporte marítimo ou por um usuário final, né? Então, acho que muita da discussão da COP vai ser isso. Mensuração de risco dos projetos e que eles realmente sejam adicionais. Eu acho que essa questão do rigor é importante porque, no fundo, ela é usada como um argumento racional. O Larry Fink, da BlackRock, que foi um dos grandes defensores da ideia do ESG, esse termo apareceu nas cartas abertas dele, ele foi retirando o termo das cartas e foi questionando, usando como argumento principal, o fato de que não havia tanto rigor nos projetos, nos processos, nos reportes, que é um bom argumento, né? Mas é um argumento também importante. Mencionava insegurança, porque o financiamento, a ideia do financiamento é ter um fluxo migratório de recursos para projetos que realmente façam a diferença na transição energética, na redução de emissões, né? No fundo, todos queremos caminhar para uma economia de baixo carbono. É assim que você vê também? Eu vejo bastante por aí. Eu acho que um dos pontos centrais nesse momento é realmente a integridade, né? É você conseguir produzir um bom relatório. E o relatório ele não é a finalidade em si, né? O relatório, na verdade, ele tem que traduzir muito bem as práticas que estão implementadas na empresa. Então, primeiro vem o que a empresa está fazendo e depois vem o relatório, e não o contrário, né? Mas é importante saber demonstrar o que uma empresa está fazendo ou que um projeto está pleiteando, né? E da mesma maneira, eu acho que esse é uma melhoria, Mariana, que não é só a empresa contar a sua história, né? Mas ter alguém atestando que isso realmente é verdade, que alguém foi olhar os projetos no campo, que alguém foi conversar com as pessoas e saber lá na Amazônia, essa empresa que está aqui financiando o seu projeto, realmente mudou a sua vida da maneira como eles estão contando, né? A sua renda realmente aumentou. Você tem aqui uma nova sistemática de cooperativas que está funcionando e melhorou a vida da comunidade. Então, alguém que vá atestar o que a empresa está contando, né? E, assim, o financiamento bancário é uma das maneiras, né? A gente está falando aqui de efeitos ao financiamento climático como se só os bancos fizessem isso. Mas existem inúmeras maneiras, né? Tem os governos também fazendo isso ao chamado fundo perdido, né? Sem uma necessidade de receber de volta aquilo que foi investido. Eu acho que recursos há, né? Pelo menos a gente está observando neste momento
uma discussão importante de muito recurso sendo colocado, por exemplo, nos sistemas de defesa dos países. Sim. Então, há muito recurso, não falta. Tecnologia também não falta. A ciência tem desenvolvido. Me parece que talvez estejamos muito naquilo que o Paul Polman, que hoje é uma voz importante dessa discussão, o CEO da Unilever, e hoje um porta-voz desse tema, ele tem dito, talvez nos falte liderança com vontade de gerar impacto positivo. Você concorda com essa avaliação? Eu concordo, e ainda mais para o público que está nos assistindo, né? Que é um público que está buscando educação em ESG, a gente precisa de líderes realmente motivados e líderes com vontade de trabalhar nesse tema, né? Primeiro, as pessoas que estão buscando uma educação em ESG já demonstraram uma afinidade com o tema e uma vontade de mudar, né? Mas a gente precisa realmente liderar com coragem. Por quê? O tema é complexo e, principalmente, ele tem muitas mudanças de cenário. O que a gente está vendo do movimento anti-ESG, que é o nosso tema aqui, é uma mudança de cenário. Que o profissional, a liderança, vai ter que se adaptar, vai ter que ser criativo para buscar outros caminhos e continuar avançando a pauta. Eu acho que teremos esse debate, deve ser um debate quente durante a COP. Eu acredito que não vá se falar de outra coisa. Eu imagino o tempo todo vai estar, esse assunto vai estar ali em pauta, porque a gente vê, por exemplo, dentro deste movimento anti-ESG, a gente vê empresas, e aí falando como a gente está falando de financiamento, a gente está falando, por exemplo, de mercado financeiro. O Ricardo citou agora a BlackRock, Net Zero Alliance, por exemplo, que suspendeu temporariamente as atividades. A impressão que eu tenho, e eu queria que você, não sei se você concorda, as empresas suspendem, então a BlackRock manda mensagens de que, olha, não é bem assim, precisamos rever, né? Mas as metas continuam rigorosamente as mesmas. Por quê? Porque existe uma pressão também do outro lado. Então, assim, é um movimento anti-ESG, entre aspas, eu poderia dizer assim. E eu não sei se isso bate no financiamento, porque não, é da boca para fora, o que me parece. Da boca para dentro, nada mudou. Exato, Mariana. A gente tem o outro lado, né? Que, da mesma forma que tem o anti, tem também o que está se avançando no sentido de se solicitar mais rigor nas práticas sociais de clima e de governança, principalmente de governança, né? Então, quando a gente olha todas as regulações europeias que vão entrar em vigor, também existe uma falsa percepção de que elas tiveram um retrocesso, quando na verdade não foi um retrocesso. Na minha opinião, o que está havendo na verdade é um choque de realidade da dificuldade da implementação. Né? Quando você pede para a regulação europeia de reporte de sustentabilidade, ou mesmo uma regulação contra a deflorestação, né? Que é o EUDR, as siglas europeias. Quando você atrasa em um ano a implementação, não significa que você está retrocedendo, significa que você reconheceu o quão difícil é você ter um mapa de satélite georreferenciado e aquela soja vai sair daquele polígono e tem que chegar na Europa com toda a rastreabilidade. É isso mesmo, me parece que é mais um ajuste de rota, porque também quando a Europa muda, né, com a nova regulação chamada Omnibus, que muda um pouco, flexibiliza os requisitos, não é um sinal para deixar de fazer, mas é um sinal para dizer as pequenas e médias precisam de um tempo para se adaptar. Sim. E neste momento em que está todo mundo buscando ser mais competitivo, né, num mundo com uma economia um pouco desequilibrada, faz sentido você também dar um certo fôlego para que as pequenas e médias tenham o tempo necessário de se adaptar, não é isso? Eu concordo totalmente. E não nos esqueçamos que, assim, as empresas pequenas e médias fazem parte da cadeia de valor das grandes empresas. Sim, né? sim. Então, elas não vão deixar de ser exigidas dos mesmos requisitos que as empresas grandes têm, mas no tempo correto, com todos os recursos para que elas possam se adaptar e implementar isso no seu sistema de gestão. Com menos custos também. Com menos custos. Para as pequenas e médias, dúvida. os custos pesam, né? Mas aqui, informatização de sistemas é fundamental para tudo isso, né? Quando a gente está falando de reporting, às vezes parece aquela imagem de uma pessoa sentada escrevendo, né? Hoje, na verdade, são sistemas informatizados que você tem acesso a
milhões de bytes lá de dados de satélite que você precisa processar para saber de onde está vindo o seu gado, que caminho ele fez, de onde está vindo a soja, de onde está vindo o cacau, de onde está vindo o café. Então, é muito poder de processamento que precisa ser dedicado e os sistemas precisam ser escritos para isso, né? Então, acho que tudo isso faz parte da adaptação e um tempo adicional para essa implementação é muito bem-vindo. E também não dá um passo, uma meta maior do que as suas pernas, né? Às vezes, muitas empresas, a gente vê que se empolgaram, então tem metas assim absolutamente estratosféricas que não necessariamente vão conseguir cumprir. E aí parece um retrocesso, mas ela não está. O ESG ele não pode ser uma camisa de força que oprime, ele precisa ser um conjunto de grandes compromissos, né? Então, eu acho que eu vejo dessa maneira, eu vejo como você, eu acho que a gente está no momento de reajuste ou ajuste de processos, e eu acho que isso, de um certo modo, vai aparecer nas discussões da COP também, porque haverá sempre... Toda a COP traz essa discussão da liderança, né? O olhar para frente, para o futuro, ele pressupõe um olhar mais estadista, no momento em que faltam estes estadistas, né? Há uma escassez, muita gente questiona, né? Diz, hoje no mundo há escassez de um olhar estadista. Do ponto de vista de financiamento, o que você imagina que nós poderemos observar na COP30, até como avanços, né? Tem muitos formatos de financiamento, privados, públicos, semi-privados, né? Da própria organização da sociedade civil, a fundações globais hoje, colocando muito recurso. Uma expectativa boa que se tem, mas eu não sei até que ponto razoável, é de que o Brasil também possa, durante a Copa, durante a COP, trazer os seus projetos e ser também um destino desse financiamento de grandes fundações, de grandes organizações. Faz sentido isso para você? Eu acho que faz bastante sentido, Ricardo. Eu acho que a discussão vai passar por aí, né? Não sei se eu vou matar todas as formas de discussão, mas uma que particularmente eu acho que vai avançar bastante são os mercados de carbono, né? Então, já é uma discussão que avançou tremendamente na última COP. Durante esse ano, ela segue também com muitos avanços, tem 4 reuniões intermediárias para avançar com o detalhamento das regras do famoso artigo 6, né, do Acordo de Paris. E aí, no artigo 6, ele tem ali 3 subitens que respondem um pouco à tua pergunta, né? Então, por exemplo, se a gente for no 6.2, ele é a transação entre países. Então, é um país, por exemplo, que precisa de mitigação, né, que precisa atender a sua NDC, Contribuição Nacionalmente Determinada, e ele já tem um custo de mitigação muito alto. Então, esse país, ele vai comprar essa mitigação de um outro país, ou seja, ele vai financiar atividades de baixo carbono em outro país. Então, o 6.2 é uma das maneiras de se ter isso. Por exemplo, o que o Estado do Pará está fazendo com créditos de carbono de redução de desmatamento, né? Os créditos jurisdicionais que tem lá. Eles podem ser transacionados com outros países. É uma forma de financiamento dessa atividade de redução do desmatamento, né? A gente tem um outro item que é o 6.4, que aí são as negociações entre empresas, né, de créditos de carbono. E eu gosto muito de um exemplo de viabilização de projetos que, de novo, eu não tenho nenhuma relação com essas empresas, mas é uma coalizão que chama-se Simbioses, que é da Microsoft, Google, Meta, Salesforce, agora parece que a McKinsey também entrou, que, na verdade, eles estão falando, poxa, é difícil fazer restauração, né? Porque a restauração é extremamente cara. As pessoas não têm essa sensibilidade, né? Eu tive numa empresa florestal os últimos 4 anos, antes de vir para a SGS, então eu sei exatamente a dificuldade e o custo de se fazer uma restauração. Claro. E o grande truque é, como é que você faz um projeto de crédito de carbono prometendo vender o crédito de carbono se a restauração custa muito no momento zero e a árvore só vai crescer daqui a 5, 10 anos? É só lá na frente que você vai ter o crédito. Então, essa coalizão que eu mencionei, a Simbioses, na verdade, o que ela faz? Ela dá um sinal de compra. Ela fala, me mostra qual é o seu projeto, né? Eu quero saber como é que você vai restaurar. Tudo bem, vou aprovar o seu projeto, então eu me comprometo a comprar os créditos de carbono lá na frente. Pode investir agora. Pode usar esse meu ok como uma carta de fiança para o banco, pode utilizar uma compra antecipada, se você precisar eu antecipo a compra do crédito, mas ele viabiliza
a restauração florestal no momento zero em troca dos créditos lá na frente. Então, isso é vir para a vida real. Né? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida. É interessante notar, nos anos 70, havia uma figura que era quando uma empresa entrava numa determinada região, havia uma comemoração, uma celebração quando a última árvore era derrubada, que era o sinal de progresso na visão que tínhamos no século passado. Agora a gente tem uma visão completamente distinta. Exato. Plantar árvores hoje virou um sinal de progresso, né? Então, uma visão completamente contraditória, paradoxal. Eu acho que também, pela nossa capacidade de biodiversidade, defender o reflorestamento, defender o combate às mudanças do clima via reflorestamento, me parece uma bandeira com a cara brasileira também, né? São assim, as grandes fortalezas que o Brasil tem, né? E uma delas realmente é o nosso potencial de florestas. Eu acho que as duas atividades são necessárias, Ricardo. Primeiro, por um lado, não cortar, né? Então, o desmatamento hoje ele representa 46%, 50%, depende da fonte das nossas emissões. Sim. Né? Ou seja, se a gente consegue controlar o desmatamento, a gente já reduziu drasticamente as nossas emissões. E controlar o desmatamento, de novo, é o uso de tecnologia. Né? Hoje é totalmente possível, com uma imagem de satélite, você saber aonde está o desmatamento. E, né, eu conheci muitos especialistas da área nos últimos 4 anos, você sabe com dias de antecedência onde vai ocorrer o desmatamento. Tem até drone. Por quê? Você começa a ver, seja com drone ou com satélite, você começa a ver um caminhozinho, de repente aquele caminhozinho fica largo o suficiente para passar um caminhão e um trator, você sabe que vai ter desmatamento naquela área. Então, o comando e controle, junto com a tecnologia, eles permitem isso. Agora, respondendo à tua pergunta, a restauração, sim, pode ser um negócio, né, para o Brasil. Tem a exigência dessa própria diretiva europeia, que é o EUDR, né, que no final desse ano ou final do ano que vem vai começar a exigir o rastreamento de toda a cadeia de valor das commodities agrícolas. Então, isso também vai exigir muito que se demonstre que não teve desmatamento depois de 2020 naquela área, né? E a gente tem boas empresas no Brasil hoje dedicadas, trazendo ciência para a restauração florestal também. Porque uma das evidências é que, sim, existe muito conhecimento, mas esse conhecimento ainda está restrito a projetos relativamente pequenos. Sim, né? sim. Quando a gente fala de 2.000 hectares, é uma dificuldade enorme para se fazer isso, mas é um projeto pequeno frente a 50 milhões de hectares que você precisa restaurar. Então, essas empresas que surgiram recentemente... Posso citar uma que é a Biomas, que tenta trazer a escala para essa operação de restauração. Trazer o conhecimento lá do reflorestamento para fins de bioeconomia, mas também para as espécies nativas. É interessante, né? Porque você disse muito bem, custa muito caro plantar árvore, né? E o resultado do ponto de vista de carbono demora um tempo. Então, você não quita esse investimento tão rapidamente. O retorno é um pouco mais demorado. Talvez faltasse fazer um estudo sobre quanto vale uma samaúma hoje, por exemplo, do ponto de vista de... a precificação disso, de reter o carbono, quanto ela vale do ponto de vista de serviço ecossistêmico, Exato. né? Porque a gente teria uma noção, multiplicando esse valor até individual... para entregar um projeto, para fazer um projeto. Parece um dado relevante, né? Para a gente mostrar, olha, manter a floresta em pé é importante do ponto de vista de retenção de carbono no solo, né? Versus, talvez, o investimento que se tem que fazer plantando árvores, que é o que os europeus hoje estão fazendo, né? Na então, verdade, Ricardo, destruíram um pouco... o carbono, na verdade, é um dos serviços ambientais né, que a gente tem como benefício a hora que você tem uma floresta ali. Você tem muitos outros, você tem pureza da água que está sendo filtrada pelo solo, você tem o ar mais limpo, você tem proteção contra ventos, você tem o abrigo para a biodiversidade, né, que está sendo colocada ali. Então, quando a gente fala de clima, a gente não está falando só de carbono. Tem também esse efeito na biodiversidade, né, que é o outro dos temas da COP, que causa grande preocupação. Né? Essa mudança drástica do clima já é tão difícil para a gente se adaptar, imagina para as outras espécies também, espécies às vezes mais sensíveis, que têm um período de vida de poucos dias. Né?
Então, essa adaptação também para a biodiversidade é bem interessante, né? E junto com a economia real, como que a gente pode usar esses produtos da biodiversidade aí já trazendo para a bioeconomia, né? Então, como a gente vai substituindo aos poucos essa pressão por furar mais petróleo para a possibilidade de se utilizar a biomassa, né? E aí a gente volta para as fortalezas do Brasil, né? A gente tem muita biomassa disponível das mais diversas fontes. Só sem te interromper, já entrando aqui, que tem uma dúvida dos alunos da FAP, justamente. Como é que o Brasil entra nesse jogo? E é isso que você está falando, né? Ele Pode continuar. Por aí, o uso de exatamente, biomassa. A biomassa. Quando a gente fala de bioeconomia, é exatamente isso, né? Você substituir um produto de fonte fóssil por um produto de fonte renovável. Não é que você está destruindo a natureza, você vai extrair aquele recurso de uma maneira que você consiga recompor aquele ecossistema depois, né? Outro dos produtos são os biocombustíveis. Então, o Brasil, há 50, quase 60 anos, é líder na produção de bioetanol. Sim, o restante do mundo discutindo como é que vai fazer a transição, e a gente fala, gente, vem ver o que a gente já fez, né? Temos que valorizar mais o conhecimento e a infraestrutura que existe no Brasil para se plantar cana de uma maneira muito produtiva e para se produzir etanol. E daí também tirar as próximas gerações de produtos. Por exemplo, combustível sustentável de aviação. Esse é um grande potencial que nós temos, né? E sem dúvida, se a gente olhar aí para o setor de aviação, dependendo da fonte, é algo entre 5% e 8% das emissões globais, né? É as muito viagens aéreas, é bastante representativo. E trazendo para a atualidade, Ricardo, ainda ontem, a Organização Marítima Internacional, né, que é a IMO, eles confirmaram o plano de você descarbonizar os combustíveis navais, né, os de transporte marítimo internacional. É uma confirmação que a gente segue na mesma direção, né? Estamos todos na mesma direção, felizmente, né? Apesar das dissidências, né, político-ideológicas, estamos todos no mesmo caminho. Eu queria só voltar um pouquinho à história da árvore, né? Acho que esse é um assunto importante. Você tem algum estudo, algum número que pudesse dar uma dimensão de qual o valor econômico de uma floresta? Tem alguma ponderação feita a respeito disso pela ciência? Porque essa é uma maneira também... Eu acho que a floresta deveria valer pelo que ela é e pela capacidade que ela tem de nos manter vivos, né? Sim. Mas já que tudo é discutido a partir de um prisma econômico, seria muito interessante a gente começar a valorar também, do ponto de vista econômico, quanto vale uma floresta amazônica para o planeta, né? Exato. Há números sobre isso, ou dados, ainda que estimativos sobre isso? Eu teria que fazer a lição de casa, Ricardo, e procurar, mas eu posso te dizer que você mensura isso, na verdade, vendo qual seria o custo de não ter a floresta. Pois é. Né? Ou seja, se você precisar de todos os bilhões de litros de água que a floresta amazônica tira do solo e joga nos rios voadores, né, que chegam para irrigar a soja do Centro-Oeste, qual seria o custo dessa água? Então, é uma das maneiras de você demonstrar... Quanto isso impactaria, por exemplo, na produção de alimentos, de commodities de alimentos, que é a nossa grande âncora econômica no país. Os impactos são muito profundos e talvez ainda não tenhamos estudado com a profundidade. Ainda falta dados para você justificar manter a floresta em pé. Eu acho que qualquer pessoa medianamente inteligente vai entender que é melhor manter a floresta em pé do que apenas vender madeira, né? Enfim, posso extrair para vender madeira, não me parece um valor tão importante quando eu tenho bioativos ali para diferentes indústrias que podem manter a floresta em pé e gerar resultado econômico. Mas eu acho que talvez essa pudesse ser uma bandeira importante para o Brasil, porque na medida que eu mostro o valor da floresta amazônica, eu também digo para o mundo, vamos todos mantê-la em pé, sim, né? Vamos todos contribuir para isso. Exato. Né? A gente precisa... é o custo de oportunidade, né? Você tem o valor na floresta e tem o custo de oportunidade mais imediato, que é tirar a floresta e ter outros ganhos ali com aquela terra. Então, se a gente vai manter, né, a gente precisa também ser remunerado, o proprietário ou as comunidades que estão presentes naquela região também precisam sobreviver, né? É verdade. Gente, com isso, encerramos esse episódio. Quero agradecer a participação do Júlio Natalense aqui conosco. Ricardo, muito obrigada. Obrigado. E aqui encerro com uma frase
do Júlio, durante a nossa conversa, que eu acho que vai ficar muito nessa COP, que temos que valorizar mais o conhecimento e a infraestrutura das tecnologias do Brasil, como o bioetanol produzido há tantos anos aqui para a descarbonização mundial. Fiquemos com isso, então, e até o próximo episódio. Muito obrigada e até lá!